Diga assim para ela: esta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus está neste lugar. Aleluia. Como é bom estar louvando o nome do Senhor Jesus. Gostaria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado, bem sério. Olha para ele aí, bem sério. Diga para ele assim, pergunte para ele: você pode me fazer um favor? Pode? Então diga para ele assim: o favor é este: não converse comigo durante a pregação. Tome a sua Bíblia em tuas mãos. Quantos trouxeram a Bíblia? Cadê o irmão? Filma aí, irmãos, esse povo abençoado. Permaneça com a Bíblia erguida. Mostra esse povo sedento de Deus. Aleluia, que maravilha. Repita comigo esta oração. Diga: esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nesta noite, abro o meu coração e a minha mente para receber a incorruptível e poderosa palavra de Deus, a qual transformará a minha vida para sempre, em nome de Jesus. Faça uma oração rápida aí pela Bíblia. Agradeça a Deus pela Bíblia. Senhor, obrigado pela Bíblia. Obrigado pela tua palavra, que me alimenta, que me fortalece, que é a tua revelação para o meu coração. Você não pode viver sem a palavra de Deus. Agradeça a Deus por esse presente que Ele te deu, que é a palavra de Deus. Aleluia. Vamos abri-la. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias está dizendo: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um jovem, porque sou um menino, um mancebo. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Verso 8: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E eu gosto desse versículo 12. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Versículo 18: eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo
diz o Senhor, para te livrar. Oh, aleluia. Jovem, fostes chamados para anunciar os desígnios, os propósitos, o alvo, a meta, a vontade, o plano de Deus. Esse texto de Jeremias é um exemplo tremendo para a minha vida, desde os primeiros meses de minha conversão. Todas as vezes que leio esse texto, eu recebo algo tremendo de Deus para a minha vida. O texto fala que Deus aparece a Jeremias, veio a palavra do Senhor a ele, e Deus diz: Jeremias, eu te escolhi, eu separei você, mesmo antes de você nascer, eu já tinha um plano para a tua vida, e quero te dizer, eu escolhi você. Deus nos escolheu, por isso estamos aqui esta noite. Eu tenho uma certeza profunda na minha alma, que se todos os teólogos se levantassem contra mim, se todo o inferno e todos os pregadores, as pessoas que estão longe de Deus e todos os demônios do inferno chegassem para mim e todas a uma só voz dissessem: Edson, você não foi escolhido por Deus, jamais eles me venceriam, porque eu tenho a palavra de Deus em João 15:16, que Jesus diz: você não me escolheu, mas eu escolhi você, e além do mais, eu te nomeei, eu te vocacionei, e eu te enviei debaixo da unção do meu Espírito, para produzir frutos para a minha glória. Eu sou escolhido por Deus, você é uma pessoa escolhida por Deus. A pessoa que sabe que é escolhida por Deus. Irmãos, quando eu tinha alguns dias de vida no ventre de minha mãe, a minha mãe, quando me converti, começou a contar essa história para mim. Ela disse que quando estava grávida, eu estava no útero dela, dentro de minha mãe. A minha tia chegou para ela e disse: Gilda, você é louca, você não tem condições de ter outro filho, você não tem condições de cuidar de um filho, agora vem outro. Gilda, eu te dou um conselho, tira essa criança, aborta esta criança. Sabe o que aconteceu? A minha mãe se banhou, tomou banho, combinou com a minha tia, iam para abortar-me, mas Deus tinha um plano com a minha vida. Deus me escolheu dentro do ventre da minha mãe. Eu não sou fruto do acaso. Eu não estou aqui na terra porque foi um descuido do meu pai, um descuido da minha mãe. Não, a mão de Deus estava ali, a vontade de Deus estava ali. Não tinha médico, não tinha doutor, não tinha homem que faz aborto, não tinha diabo, não tinha inferno que poderia destruir a minha vida, porque eu estava no plano e na mente de Deus. E se você está aqui, é porque você está no plano e na mente de Deus. Oh, levante a sua mão, porque você é escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. O diabo é um mentiroso. O diabo diz que foi por acaso que você está aqui. Mentira dele. Deus te chupou, Deus te atraiu, Deus te chamou, Deus te catou e Deus te grudou com ele. Você é dele. O diabo não pode tirar você da mão de Deus. Jesus diz: aqueles que me aceitam, João 10, ele está na mão do meu Pai, e da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas. Você está na mão de Deus. Aleluia. A mão do diabo não é mais forte que a mão de Deus. A mão de Deus muito mais forte que as mãos do diabo. Você foi escolhido por Deus antes de nascer. Por isso você está aqui hoje. Quando lemos o tema do congresso, jovens, fostes chamados. Irmãos, eu fico pensando na vida de Paulo. Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo, ele tinha raiva dos crentes. Diz em Atos 9, versículo 1, que Paulo respirava ameaças de morte. Paulo era um homem que estava dominado pela carne e pelo diabo. Ele respirava, não diz nem que respirava o ar, respirava ameaças de morte, ou seja, vivia para querer matar os crentes. Mas um dia, o Deus que o escolheu, mesmo antes de ele nascer, se manifestou a Paulo no caminho de Damasco. E lá em Gálatas 1, versículo 13 ao versículo 16, Paulo fala: aprove a Deus que me escolheu desde o ventre de minha mãe
revelar o seu Filho, Jesus Cristo, em minha vida. Diga aí para o seu irmão, no ventre de sua mãe, Deus já marcou um plano para a sua vida. Não deixa o diabo dizer que você é do acaso, que você foi um descuido do seu pai, que você não sabe por que você está na terra. Mentira! Você foi escolhido por Deus. No Salmo 139 diz a Bíblia que Deus te fez com as mãos dele. Deus te formou no ventre de sua mãe. Não importa, eu tinha um complexo quando eu era, até mesmo um pouquinho antes de casar, eu tinha um complexo de ser narigudo, de ter nariz grande. E as irmãzinhas chegavam perto de mim, eu solteiro, e vinha conversar comigo. Ai, irmã, como é que tá? Tudo bem? Tapava meu nariz. Comecei a namorar com a minha esposa, um dia ela inventou de querer tirar uma foto comigo. E eu estava assim, o sol estava atrás. E ela tirou uma foto. Essa foto, até hoje, quando eu vejo, eu arrepio. Porque o sol bateu no canto assim, o meu nariz tomou conta todinho, a sombra de toda a minha camisa. Ficou a sombra do meu nariz. Eu já tinha complexo. Aí eu olhava aquela sombra tremenda. Mas um dia, eu estava lendo Efésios 2, versículo 10, diz assim: e nós somos feituras de Deus. Essa palavra feitura no original grego significa nós somos o poema de Deus. Eu pulava de alegria, porque eu descobri que quando Deus me fez no ventre de minha mãe, no Salmo 139, Paulo explica em Efésios 2,10, que Deus estava inspirado, Deus estava escrevendo um poema. Isso curou o meu coração. Não importa se você me chama de narigudo, de barrigudo, de cabeludo, de olhudo, de mão grande, de pé grande, não importa. O importante é que hoje eu leio a Bíblia e vejo, eu sou o poema de Deus. Quando Deus me fez, Ele estava escrevendo o melhor, Ele estava escrevendo uma inspiração que estava no coração dele. Deus me fez do jeitinho que eu sou. A minha esposa ficou apaixonada, porque foi Deus que me fez. Quando ela me olhou, disse: é esse. Quando eu olhei para ela, disse: é essa. Esse é Deus. Fazer um homem tão bonito como eu. É ela que vive falando isso para mim, irmãos. Todo dia ela fala que eu sou lindo. Aí eu vou olhar no espelho e percebo que é verdade. Eu glorifico a Deus, porque depois que eu aceitei Jesus, até o meu físico foi transformado por Deus. Deus enfiou a sua mão, eu estava num charco de lodo, querendo sair, não conseguia, querendo sair, não conseguia. E Ele meteu a sua mão lá e disse: eu te escolhi, tu és meu. Deus me tirou do charco de lodo, me deu um banho no chuveiro da graça, colocou os meus pés sobre uma rocha e disse: agora você vai fazer a minha obra, porque você é meu. Você é de Deus. Diga aí para o seu irmão: você é de Deus. Aleluia. Antes que eu te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Quando Deus tem um plano na vida de um homem, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que possa impedir o plano de Deus na vida dessa pessoa. Tem um rapaz aqui, Wilson, é um pastor abençoado. Não é nem mais rapaz, quando eu conheci ele era um rapaz, nós éramos rapazes. Agora ele é um pastor. Um dia, eu conheci o Wilson na casa de recuperação em Piracicaba. E nós estávamos lá orando. E eu estava apaixonado pela Bíblia. Eu nunca tive Bíblia na minha vida, eu tinha 18 anos de idade e nunca ninguém tinha falado de Jesus para mim. E quando falaram de Jesus, eu comecei a devorar a Bíblia. Comecei a devorar. Essa é a revelação de Deus para mim, então eu quero. E comecei a comer a Bíblia. E orava, e jejuava, e orava, e jejuava. E um dia estávamos orando. Estávamos orando em uma caixa d'água vazia, claro. E estávamos lá dentro, orando, buscando ao Senhor. De repente o Wilson se coloca de pé e começa a profetizar. Só que ele profetizava na direção de um rapaz, de um outro obreiro. E ele dizia: meu servo, eu te escolhi. Eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. E o outro rapaz dizia assim: oh Jesus. Só que no meu coração Deus estava dizendo: essa profecia é para você. Mas o Wilson profetizava apontando para o outro rapaz, e o outro rapaz chorando e recebendo também. Mas Deus dizia no meu coração: essa mensagem é tua. E eu dizia: não, Senhor, isso é muita prepotência. Se fosse mim, o Senhor vinha falar comigo. Está falando com um rapaz lá. E ele dizia assim na profecia: contempla essas bandeiras. E eu enxergava na visão as bandeiras das nações, de muitas nações. Eu enxergava as bandeiras.
E ele continuava profetizando, e eu vendo tudo aquilo. Falei, Senhor, se eu recebo. Se é o teu plano para a minha vida, eu recebo. Mas ele está profetizando para o rapaz lá, e Deus dizia, para você essa profecia, ele está colocando a mão em pessoa errada. Terminou a oração, o Wilson desceu dessa caixa d'água, descemos. Ele olhou para mim e disse, irmão, esta profecia era para você. Porque ele é equatoriano, falava espanhol. Ele dizia, esta profecia não era para ele, foi para você. Eu tomei posse e disse, esse é o plano de Deus para a minha vida. Eu não tenho estudo, não tenho teologia, não tenho escatologia, não tenho tipologia, eu tenho joelhologia e oração. E comecei a orar e a buscar a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, Deus já me levou a Estados Unidos, a México, a Guatemala, a Costa Rica, a Nicarágua, a Honduras, a El Salvador, a Uruguai, a Argentina, a Paraguai, a Bolívia, a África do Sul, a Moçambique, a Cuba. Se Deus prometeu para você, Ele vai abrir as portas do céu. Você foi escolhido por Deus, aceite isso e deixe Deus te usar. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Deus é aquele que vai te capacitar. Não importa se você tem isso, aquilo, graus acadêmicos, diplomas de teologia pendurado, o diabo dá risada, diz aí, o diabo faz gargalhada. Mas se você tem o poder de Deus e a certeza de que Deus te chamou, não tem diabo, não tem pai de santo, não tem mãe de santo, não tem umbanda, quimbanda, sem banda, não tem nada que pode com a sua vida, porque sobre você está o chamado de Deus. Aleluia. Aleluia. Expulse o diabo da sua vida hoje em nome de Jesus. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. Tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Jeremias disse, Deus, diante desse chamado, quem eu sou? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Segunda coisa que eu quero dizer para você, não olhe para as suas limitações, não olhe para o que você é, olhe para o Deus que vai te capacitar a fazer a obra dele. Não olhe para se você sabe falar ou não sabe falar, sabe pregar ou não sabe pregar, sabe orar ou não sabe orar. Se Deus te chamou, aquele a quem Deus chama, Deus também capacita. Olhe para o Deus que pode capacitar você. Quando eu me converti, eu cheguei para uns obreiros. Eu fui orar, dobrei os joelhos meia-noite e 10 e comecei a orar. O poder de Deus veio sobre a minha vida. Eu não conhecia nada de Deus. Era o primeiro mês que eu estava na casa de recuperação. Era aqueles dias que eu estava ali. E veio a glória de Deus sobre minha vida naquele quarto. Eu fiquei da meia-noite e 15 até as 7h30 da manhã. 7h30, debaixo do poder de Deus. Eu tremia, eu não sabia o que estava acontecendo. A glória de Deus entrou naquele quarto. E eu escutei a voz de Deus dizendo para mim, eu te chamei para ser um pregador da minha palavra. E eu não conhecia a voz de Deus. Eu escutei aquela voz e eu sabia que era de Deus. Eu sabia que era de Deus e fui todo contente para um obreiro que estava lá. Falei para ele, olha, Deus disse para mim, essa madrugada, que eu vou ser um pregador. Eu conto essa experiência nesse livro. Ele olhou para mim e disse assim, você? Pregador, você? Falei, é. Eu falava na gíria ainda, irmãos. Quando eu me converti, tem muitas pessoas que não sabem o que é processo de redenção e de regeneração. Redenção é quando você aceita Jesus, você é redimido na hora, você é salvo. Se Jesus vem, você sobe para os céus. Agora, regeneração é um processo de santificação na sua vida. Na redenção, Deus tira você do mundo. Na regeneração, Deus tira o mundo de você. Na redenção, Deus tira você das trevas. Na regeneração, Deus tira as trevas de você. Porque tem muita gente que saiu do mundo e está na igreja, mas o mundo não saiu dela. Tem muita gente que saiu das trevas e está na igreja, mas as trevas não saíram dela. Ou seja, Deus precisa agora usar um processo chamado regeneração. E quando eu me converti, meu português era assim. Morou, qual é que é, desbaratina, dá um tempo, pode crer, é isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, é gambé. Era só isso.
Eu ia orar a Deus, eu dizia, e aí Deus, estou dando um maior tempo aqui, como é que é? O rapaz olhava para mim e dizia assim, esse camarada está blasfemando de Deus. Eu não sabia falar, dos meus 10 aos meus 18 anos no mundo do crime. 15 anos eu fui para FEBEM, 16 anos eu fui para a cadeia em Sorocaba, 17 anos eu fui para a cadeia em Cesário Lange, 18 anos eu estava preso 32 vezes, a minha mente estava destruída pelo pecado. Eu não pensava em coisas boas, a minha vida estava em trevas. E agora Jesus me arranca das trevas. E agora começa a arrancar as trevas de dentro de mim. Mas ele dizia que eu blasfemava de Deus, porque eu não sabia falar direito. Eu olhei para ele e falei, você é um pregador? Ele disse, você? Não sabe nem falar direito, rapaz, você fala na gíria. Você não tem estudo. Eu saí da escola com 10 anos de idade, terceira série do 1º grau, faz 20 anos, nunca mais voltei para a escola. Sabe, me arrependi muito. Mas Deus é tão bom que Ele restaura a gente por completo. E Ele começou a jogar um monte de balde de água fria na minha cabeça que eu não podia, que se eu quisesse ser um pregador, eu teria que terminar os meus estudos de 2º grau, depois ficar mais 4 anos num seminário teológico, depois ficar mais 2 anos de experiência, e então começar a visitar hospitais e a ver as pessoas pregar para adquirir experiência. Eu olhei para ele, fiquei tão triste, mas tão triste, porque eu dizia, puxa, mas eu ouvi a voz de Deus. Ele disse, não, isso não foi Deus, não, foi a carne pura. E aí eu fui orar, Senhor, e agora? Fui orar, e Deus veio novamente ao meu coração, e ministrou a mesma coisa, não falou nada do rapaz. Deus disse, eu te escolhi, e tu serás um pregador da minha palavra. Eu saí daquela sala de oração, irmãos, eu olhava para aquelas pessoas e eu dava risada. Eu olhava para aqueles obreiros que diziam, você não tem nada, você não pode fazer nada, você não é capaz. Eu enxergava lá na frente, eu não olhava, tudo que eles falaram era verdade, eu não tinha mesmo, não sabia nem o que era teologia, dizia que tinha que fazer teologia, eu não sabia nem o que era isso, o que significava essa palavra. Mas eu olhava para eles e dava risada, porque Deus já tinha me revelado que o que ia me capacitar a pregar, a ser um pregador, não era o meu conhecimento, a minha capacidade, mas era o poder do Espírito Santo que viria sobre a minha vida. Atos 4,13 fala, e Pedro e João eram homens iletrados e indoutos, não sabiam falar, não sabiam escrever, não sabiam comunicar as coisas direito, mas diz a Bíblia, eles andavam com Jesus Cristo, e andar com Jesus é o mais importante, isso traz poder e autoridade de Deus na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim, olhe além de suas capacidades. Deus não está buscando pelo que você é, com todas as suas limitações. Ele está buscando o que Ele pode fazer em sua vida e através da sua vida. Eu estava, tem muita gente, o texto fala aqui em terceiro lugar, é o tema dessa mensagem, versículo 8, Deus diz, Jeremias, não temas diante deles, jogue fora o medo. Você não pode ter medo. Tem crente que tem medo de tudo, até de gato preto. Se passa um gato preto diante dele, na noite ele faz até o sinal do credo. E depois na igreja vem cantar aleluia. Tem medo de gato preto, tem medo de escada, tem medo de Zé Pilintra, Zé Pilantra, tem medo de tudo. Irmãos, eu não tenho medo de macumba e muito menos de macumbeiro, porque eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não temas. Não tenha medo. O ano passado eu estava eu ia pregar em Tegucigalpa, Honduras. E parece que aonde eu ia o furacão Mitch estava atrás, destruindo tudo. E aí saímos de Guatemala para irmos pregar em Tegucigalpa. Estávamos no avião, o avião estava cheio. E aí vem correndo, amém. Vai trocar pilha. O camarada do avião lá disse assim, ó, temos que rota. Obrigado, meu querido. Ele disse, temos que mudar de rota. Não podemos chegar a Honduras. O MIT destruiu tudo, o aeroporto está destruído. Não podemos chegar, temos que voltar e pousarmos em São Salvador. Irmãos, uma mulher que estava lá com seus filhos, seu esposo e um monte de gente, mas começaram a se escabelar dentro do avião. Vamos morrer! Começaram a gritar, mas um pavor tremendo, e o avião
aquela volta feroz, forte, a turma gritando, e as aeromoças dizendo, calma, 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 e a turma gritando, vai morrer, vai morrer. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a dar risada. A turma se escabelando, a mulher se escabelando, e eu sentado assim, olhava e dava risada. Eu falei, Jesus, por que será que estou dando risada? Escute, um dia antes da nossa equipe, em Almolonga, tinha morrido 13 missionários pelo mesmo MIT. Eles vinham, nós estávamos em uma cruzada na cidade de Almolonga, e eram 11 americanos e 3 salvadorenhos. A nossa equipe veio por terra, e esses americanos tinham um avião pequeno, e eles tomaram o avião, e eles vieram, e nós por terra, um MIT nos tomou, e furou pneu, e começou a árvores caindo, e tivemos que ficar parados em uma cidade chamada Quetzaltenango, e eles não tiveram como pousar, lá é tudo montanhas, e esse avião caiu, o MIT tomou o avião, e morreu os 13 missionários, e eu estava triste, chorando, Deus, como é que o Senhor permitiu esses 13 missionários morrer? Estavam fazendo a tua obra. Eu fiquei triste perguntando para Deus por quê. O Senhor falou comigo. Eles morreram fazendo a minha obra. Eu parei e disse, Deus, permita que eu morra assim também. Não importa se é cair do avião, se é um trem que passa por cima, se é um tiro, uma bala perdida. Não importa, Senhor. Eu quero morrer fazendo a tua vontade. Eu quero morrer pregando a tua palavra. Eu estava no avião, e aquela gritaria, e eu alegre, contente. Se caísse, não tem nada que perder. Eu estava pregando em Cuba há uns 40 dias atrás, né, Lohama? 40 dias, 60 dias, não sei. E aí eu cheguei numa igreja, lá os pastores não podem falar de Fidel Castro. Fala o sujeito, e faz assim com a barba. Eles têm medo. É um problema, Cuba. E estávamos lá pregando na igreja. Irmãos, Deus está fazendo coisas tremendas em Cuba. Eu tinha vergonha de pregar, eu dizia, Deus, o que eu vou pregar para esse povo? Esse povo ora em jejum o dia inteiro. A igreja, não cabia o povo, era gente pendurada na janela, pendurada nas portas, nas grades. A única solução pelo pastor, a igreja estava lotada, ele colocou o teto da igreja, instalou um sistema de televisão no teto da igreja. Aí tem a casa pastoral, ele construiu uma outra igreja na casa pastoral e colocou outra televisão. E o povo no meio da rua, nos corredores. Enquanto você prega para um povo aqui, tem mais 3 povos grandes te escutando. Deus está fazendo coisas grandes naquela nação. E eu estava lá pregando e eu dizia, eu quero dizer para vocês, o Senhor de Cuba não é os governadores, não é Fidel Castro. E quando eu falei Fidel Castro, aqui, eu falo. A igreja tomou um choque. E eu falei, quero dizer que esse Senhor dessa ilha não é Fidel Castro, é Jesus Cristo de Nazaré. E todas as nações confessarão que Jesus é o Senhor. Todas as nações servirão a Ele. A igreja começou a dar glória a Deus. Eu falei, irmãos, e eu não tenho medo de morrer. Porque se tivesse medo de morrer, não estava na Guatemala. Estava lá na América do Norte, ou estava em outro lugar, menos Guatemala, que você vai em El Salvador, 10 vulcões, você vai em Costa Rica, 8 vulcões, aí você chega em Guatemala, onde eu moro, 34 vulcões. Da minha casa você vê um vulcão cuspindo, lá longe. Eu não conhecia terremoto, eu e a minha esposa acordamos 2 vezes com a casa assim, como se tivesse um barco dentro da água. E eu falei, Senhor, esse despertador eu não conhecia. Parece que eu falei, Lohama, estou pronto. Eu estava só esperando assim, abrir uma brecha na parede para eu pular, para ver se eu conseguia escapar. Porque eu estava no 2º andar e a casa tremia tudo. Tenho medo de morrer. Se tivesse medo de morrer, eu não morava pertinho de 4 vulcões que estão em atividade. Não tenho medo. E eu sempre falo, aprendi isso com José Irion. Eu não tenho medo, porque se eu morrer, eu não vou perder nada. Sabia que eu não vou perder nada? Não vou perder nada. Quem vai perder é minha esposa, quem vai perder é Deus. Eu falo isso para Deus, Deus, se eu morrer, eu só tenho a ganhar. Porque se eu morrer aqui agora, eu vou para o céu, vou estar na tua presença. Eu vou te adorar para a eternidade, está garantido. E eu não vou perder nada, Senhor. Pensa bem se eu vou morrer, porque quem vai perder é o Senhor. Não vou orar mais para os enfermos, não vou pregar mais o evangelho, não vou mais sarar os doentes. Senhor, pensa bem. Não vou perder nada. Você vai perder alguma coisa se você morrer? Se eu sou um pregador, faça a obra de Deus. Eu não vou perder nada se morrer. Quem vai perder é a obra de Deus. Então eu falo, Deus, se chegou a hora, pode levar. Se não chegou, Senhor, manda fogo do Espírito Santo aí que eu vou pregar até o fim da minha vida. E esse avião desceu.
Descemos em São Salvador, e o ônibus que nos levou até o hotel, as árvores, tudo caído. Quem viu na televisão sabe como é que ficou esses dois países, El Salvador, Honduras, Nicarágua, uma destruição total. Aí eu estou no aeroporto, e aí estou sentado, porque tinha que agora arrumar aviões pequenos, porque avião grande não pousava, porque estava destruído em Tegucigalpa para o aeroporto. E eu estava lá, e aí vi um guarda, de pé assim no canto. Aí veio uma voz que disse assim para mim: o que você está fazendo aqui? Aí eu disse assim: estou aqui, estou aguardando o avião, porque eu tenho que pregar hoje à noite em Tegucigalpa. Passou. Fiquei olhando para o guarda. Aí veio a voz de novo: o que você está fazendo aqui? E eu respondi: estou aguardando os aviões pequenos chegar para eu ir embora para Honduras. Tenho que pregar essa noite. E então veio a terceira vez a voz: o que você está fazendo aqui? Aí veio, truque, deu um clique, clareou, e eu percebi por que eu estava ali. Eu olhei para aquele guarda, me levantei, cheguei para ele e perguntei: sabe o que eu estou fazendo aqui? Ele me olhou, disse: não sei o que está sendo. Falei: estou aqui por causa de você. Ele disse: por causa de mim? Falei: sim, estou aqui por causa de você. Eu tinha que pregar hoje à noite lá em Tegucigalpa, em Honduras, na igreja, assim, e não posso por causa do MIT. Eu estou aqui por causa de você. Ele disse: não, mas eu não tenho nada a ver com essas coisas. Falei: tem sim. E ele começou a me olhar assustado, e eu falei para ele: você é crente? E ele disse assim: não, mas a minha mãe é. Eu falei: não estou perguntando se sua mãe é, perguntando se você é crente. Ele disse: não. Então eu percebi por que eu estava ali. Por que esse avião não pôde chegar em Honduras? Eu olhei para aquele homem e disse: eu estou aqui por causa de você. O avião não foi para lá por tua causa. E comecei a falar de Jesus para ele. E ele começou a chorar e começou a fazer um escândalo no aeroporto. Eu tive que levar ele para o banheiro. Nós entramos no banheiro, eu falei: vem cá, meu amigo, dobra o seu joelho, que agora a gente vai orar. E ele dobrou o joelho no aeroporto e aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida dentro daquele aeroporto. Depois eu estava em Honduras pregando a palavra de Deus. Você foi chamado por Deus para fazer a obra dele. Você foi chamado para comunicar os desígnios de Deus, o plano de Deus às pessoas. Deus te capacitará. E eu penso que vou terminar dizendo o versículo 9 e 10. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Te ponho neste dia sobre nações, sobre reino, para que arranques e derribes, para que destruas e arruines, e também para edificares e plantares. Você tem que ser um destruidor das obras do diabo em nome de Jesus. Deus te colocou, Deus te comissionou, Deus te capacitou com a unção do Espírito Santo para você ser um destruidor das obras do diabo. Deus colocará as palavras dele na tua boca, para que você, ao abrir a sua boca, não haja nada que possa impedir o projeto e o plano de Deus na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você não precisa ter medo de nada. O Senhor diz: eu estarei contigo para te livrar. Você não precisa ter medo de nada. Conheço um pastor, me esqueço o nome dele, e ele estava pregando no Nordeste, numa cidade do Nordeste. Pregou lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pregando, e Jesus salvando e curando as pessoas, e gente se convertendo, e macumbeiros se convertendo, e gente aceitando Jesus. E quando chegou na sexta-feira, ele disse: Senhor, tá bom, esses dias todos eu estou comendo arroz e feijão com farinha, mas Senhor, tá bom, glória a Deus, mas eu te peço, Senhor, manda uma misturinha amanhã é sábado, manda uma mistura para mim, Jesus. E ele foi dormir de sexta para o sábado, e ele escutou, enquanto estava deitado, ele escutou que gente estava pulando o quintal, a cerca estava caindo para dentro do quintal. Então ele pegou, acendeu a luz, e quando ele acendeu a luz, ele escutou as pessoas dizendo: vamos embora, alguém acendeu a luz, todo mundo saiu correndo. Ele falou: bom, já foram embora, eu vou voltar a dormir. E voltou a dormir. No outro dia pela manhã, ele levantou, e quando ele abriu a porta da frente, tinha lá umas velas que as pessoas não conseguiram acender, não deu tempo. Tinha lá alguma farinha, alguma coisa lá, e tinha uma galinha vivinha fazendo assim,
Ele dobrou o joelho e disse: Senhor, eu te agradeço pela mistura. Pegou o facão e no pescoço da galinha e comeu uma galinhada naquela tarde. Quando terminou o almoço, ele dobrou o joelho e disse: Senhor, manda mais macumbeira essa noite, agora com peru, com pernil, manda com cabrito. Senhor, manda com coisa boa. Você não precisa ter medo de macumbeiro e dos deuses. Davi, quando ele foi lutar contra Golias, Golias disse: eu te amaldiçoo pelos meus deuses, por Astarote. Irmãos, não vale encantamento contra o povo de Deus. Diz a Bíblia: o povo a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você é o povo que tem a bênção de Deus. Ninguém pode amaldiçoar a sua vida. Não existe olho gordo, não existe besta, não existe nada. Você tem a unção do Santo de Deus na sua vida. Sabe o que diz a Bíblia em Neemias 13, versículo 2? Que Balaão lançava a maldição junto com Balaque sobre Israel. E a maldição vinha, e a maldição vinha. E diz em Neemias 13, versículo 2: quando a maldição estava chegando, diz a Bíblia, Deus convertia a maldição em bênção. Deixa o povo falar mal, deixa o povo amaldiçoar. Deus converte a maldição em bênção. Davi dizia: tu vens a mim em nome dos teus deuses, com espada, com varapau, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, e gigante cai por terra. Você tem a unção de Deus na sua vida. Oh, levante a tua mão e dê glórias ao teu Deus. Não vale encantamento contra a tua vida. Eu estava em um hotel em Habana, e aí eu vi um rapaz sentado em uma cadeira com um livro. E eu sou assim, eu procuro oportunidade. Que tem crente que fala: Senhor, me manda as almas para eu evangelizar. Aí chega as pessoas morrendo perto dele, ele: Jesus, tem misericórdia, Senhor, será que é da tua vontade? Ele ora para Deus mandar as almas. Aí chega um traficante na rua, encontra com ele na rua: o sangue de Jesus tem poder. Que isso? E eu vi esse rapaz lendo um livro. Aí eu cheguei por trás assim de uma árvore, está escrito assim: o poder cósmico, como captar, como você sintonizar a força cósmica e tomar o poder do cosmos sobre a sua vida e transmitir a vida das pessoas através da massagem. Falei: Senhor, dá-me graça para ganhar essa pessoa para Jesus. Aí fui me aproximando dele e disse: esse livro, o que fala? Ele disse: eu sou massagista e eu estou estudando sobre como receber a força cósmica, o poder cósmico. Nós sabemos em Efésios 6,12 que essa força cósmica são os demônios, os principados e a potestade das trevas. Mas temos que ter sabedoria para pregar o evangelho. Eu não podia chegar e falar que é isso, a força cósmica é o diabo. Não. Assim você vai espantar o peixe, que tem crente chato hoje que dá até medo. A pessoa está lá morrendo com cigarro na mão, aí chega assim: esse daí é a chupeta do diabo, você vai para o inferno. Sem chance. Sem chance. Encontra uma pessoa tomando cerveja, uma pessoa fumando ou bebendo cerveja. Eu conheço crente que chega para dizer: aí é a urina do diabo. Quem é que vai gostar de um crente assim, irmão? Quem é que vai gostar? Às vezes a maioria de nós estamos perseguidos não porque somos crentes que praticamos a justiça, mas somos perseguidos porque somos crentes chatos e não sabemos pregar o evangelho. Jesus disse: ide e pregai o. Não diz que é você pregar que uma pessoa vai morrer e vai para o inferno. Isso não é boas novas, isso é más notícias. Prega o evangelho. Se você é viciado, se você é ladrão, se você é prostituta, venha a Jesus. Ele te ama do jeito que você está. Venha, porque na cruz ele morreu por você e vai libertar você. Isto é evangelho. E eu estava lá, tentando, orando ao Espírito Santo para ter um meio de começar a evangelizar esse rapaz. E ele dizia: porque eu estou aqui meditando para receber a força cósmica. E aí ele começou a dizer que era massagista. Aí ele olha para mim e falou bem assim: olha, eu quero fazer uma massagem em você. Ou seja, eu quero começar a fazer, a colocar em prática isso que eu estou recebendo aqui agora. Desceu seco assim na garganta. Como é que é? Não, eu quero fazer uma massagem em você. Falei: não, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: não, eu faço de graça. Não necessita pagar nada. Eu falei: deixa eu conversar com a minha esposa primeiro. Cheguei com a minha esposa e falei: amor, camarada lá, eu tenho que ganhar ele para Jesus, ele quer fazer massagem em mim, e ele fica aí recebendo essa força cósmica, e a gente tem que ganhar ele para Jesus. Vamos fazer alguma coisa, vamos dar um jeito, vamos lá. Ele vai fazer essa massagem em mim, a gente vai ficar orando, clamando o sangue de Jesus. E aí chegamos lá, chamou a esposa dele, as duas filhas, e eu deitei assim numa mesa, e olhava para a cara da minha esposa,
Estamos orando, né? Estamos orando. E aí esse rapaz estendeu as mãos e fez... vai receber o poder. E eu estava lá, o sangue de Jesus tem poder. E ele canalizando a força cósmica. Mas sobre a minha vida está uma unção muito maior do que qualquer força cósmica. O Espírito Santo de Deus está na minha vida. E esse rapaz começava, e ele não tocava em mim, e tentava, e daí parece que ele não deu certo de receber o poder. Ele começou a tocar no meu corpo, começou a fazer massagem. Só que eu sentia como se tivesse uma mangueira ligada nas minhas costas. Aí eu olhei para esse camarada, eu já vi pessoas suando, eu já suei demais no Amazonas, na Bolívia. Já peguei 46 graus, 3 horas da madrugada, você imagina, durante o dia 57, cozinhava ovo assim na rua, fritava ovo no asfalto. Mas esse rapaz... não estou brincando não, isso é sério mesmo. Esse rapaz pingava, mas era muito suor, muita água que descia do corpo dele. E eu estava estranhando aquilo porque ele suava demais. Estava quente, Cuba estava quente, mas não daquele jeito. Terminou, eu falei para ele, olha, ele começou a ver as tatuagens no meu corpo, começou a fazer pergunta. Eu disse, não, isso aqui era quando eu não tinha Jesus, agora eu tenho Deus, eu encontrei uma força maior do que a cocaína, maior do que a maconha, maior do que tudo, eu tenho uma força maior na minha vida. E ele disse, eu falei, eu falei para ele, olha, hoje à tarde eu estou pregando numa igreja, 1h da tarde começa o culto, eu quero você lá. Ele olhou para mim assim, e disse, eu vi que ele estava confuso, ele disse, eu vou. Falei, você vai mesmo? Ele disse, eu vou lá, pode me aguardar que eu vou lá. E aí fomos para a igreja. Quando foi 1h em ponto, aquele rapaz estava lá na frente da igreja. Não tinha lugar, nem na igreja de cima, nem na igreja do lado, nem na igreja de baixo. Não tinha lugar para ele. Não tinha lugar, estava cheio. Eu peguei, chamei um rapaz e falei, por favor, me arruma um lugar para ele. Mas, tinha um lugar lá em cima, mas ele ficava muito longe naquele lugar, vendo pela televisão, queria ver ele bem pertinho. Sabe como que eu arrumei um lugar? Grudado no púlpito. Arrumei uma cadeira. Falei, coloca bem aqui, grudadinho. Pedi para alguém sair, dá licença, e coloquei, rapaz. Eu pregava assim, se eu estendesse a mão, tocava na cabeça dele. Ele dizia, é hoje, Jesus. Peguei a mensagem e comecei a pregar. Irmãos, quem salva pessoas não é palavras bonitas, não é filosofias, não são graus acadêmicos. Paulo disse em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que muda. É a pregação da palavra de Deus que transforma as pessoas. E eu comecei a pregar o Evangelho, comecei a pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, Jesus ama, morreu na cruz, ressuscitou, voltará. E comecei a pregar sobre o valor do homem. Na hora que eu fiz o apelo, umas 15 pessoas aceitaram a Jesus. E ele também entregou a sua vida para Jesus Cristo como Senhor. Mas ele me olhava com os olhos arregalados. Conforme eu pregava, aquele rapaz estava com os olhos assim, posto em mim. E terminou a minha parte. Seriam 2 pregações, não é como a igreja no Brasil, o camarada prega 1 hora, o povo já está, mas esse camarada demora demais, ai meu Deus do céu. Lá começa uma pregação 1h da tarde, vai terminar 5 horas, 6 horas da tarde, o povo não tem pressa. Domingo é do Senhor, para eles. E a gente estava lá, e depois que eu ia terminar de pregar, um outro pastor ia pregar, um americano. E ele chegou perto de mim e falou assim, por favor, não vai. Esperou aquela turma sair, todo mundo saiu, eu cheguei, arrumei uma cadeira, sentamos junto. E ele dizia para mim, agora eu sei. Eu falei, o quê? Ele disse, agora eu sei. Eu falei, o quê? Ele disse, agora eu sei. Porque quando eu queria mandar o poder do cosmos, o meu poder sobre o seu corpo, por isso que eu estava daquele jeito, por isso que ele começou a pingar e a suar, porque conforme ele queria mandar poder para o meu corpo, ele recebia choque, era ele que recebia o poder de Deus no corpo dele. Ele não conseguia tocar em mim, não conseguia manifestar o poder do cosmos na minha vida, mas o poder de Deus que estava na minha vida estava contaminando, contagiando a vida dele. E ele disse, eu quero esse poder. Orei por ele. Eu disse, eu quero dizer para você, você não precisa mais de ficar aí com yoga, com essas coisas, poder cósmico, mostrei na Bíblia, você é demônio, você precisa do poder do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai começar a fazer massagem e as pessoas vão ser curadas pelo poder de Deus. Ele me abraçou e disse, olha, você vai para o Brasil, mas aonde você passar, diga que você tem um filho aqui em Cuba. Eu te amo, você é o meu pai na fé, você é o meu pai espiritual, foi o jeito que ele disse. Eu falei, tu és o meu filho, eu te amo em nome de Jesus, e abençoei a vida dele. Olha para o seu irmão e diga assim, há poder de Deus na tua vida.
Há poder de Deus na tua vida. Poder de Deus para arrancar, para destruir, para derrubar, para arruinar, e também para edificar, e também para plantar. Há poder de Deus na sua vida para destruir as obras do diabo e para edificar o reino de Deus na terra. Poder de Deus. Eu vou fechar a Bíblia, porque senão eu fico pregando muito. E eu tenho muita coisa que dizer amanhã pela manhã, amanhã à noite. Mas eu quero dizer uma coisa, me escute isso por favor. Primeiro, Jeremias foi escolhido por Deus. Segundo, Jeremias foi chamado, foi vocacionado por Deus. Só que não parou aí. Terceiro, Jeremias se consagrou ao chamado de Deus para a vida dele. É isso que Deus espera de você. Você está aqui porque Deus te escolheu. Você está aqui porque Deus te chamou. Deus tem um plano, tem um projeto, tem um desígnio para a sua vida. Agora o que você precisa fazer é dizer: Deus, eu quero me consagrar a este projeto do Senhor para a minha vida. Eu vou dizer para vocês o que eu disse hoje à tarde aqui para alguns jovens. Nós, os pregadores, estamos dizendo que Deus quer levantar os jovens somente para fazer a obra missionária. Escute, Deus quer levantar os jovens para fazer a obra missionária, mas a visão que muitos de nós estamos passando, os pregadores, é essa: deixe tudo, deixe a faculdade, deixe os estudos, deixe tudo e se consagre e vai para o campo pregar o evangelho. Eu sei, tenho certeza que muitos dos que estão aqui serão chamados por Deus de uma forma como eu fui chamado, de ir pela fé, pregar, ver Deus cuidar, abrir as portas, sem ter muitos recursos, depender totalmente de Deus. Eu sei que tem muitos de vocês que serão chamados para isso, mas tem gente aqui, tem jovens aqui que serão empresários missionários. Você não será enviado ao campo missionário, mas Deus vai te dar uma profissão e você vai ganhar muito dinheiro e vai investir na obra missionária. Deus vai te dar um talento onde Ele vai colocar muito, escute, isso é uma profecia, onde Ele vai colocar muito dinheiro na tua mão, e você vai canalizar esse dinheiro para a obra missionária. Você vai dizer: eu não tenho chamado para ir, mas eu tenho chamado para enviar aquele que tem um chamado para ir. Vai, irmão, porque eu seguro a corda, está aqui o meu dinheiro, eu te abençoo em nome de Jesus, vai fazer a obra de Deus. Eu conheci um brasileiro, que ele viaja para a China, para a Índia, para a Europa, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, ele viaja o mundo todo. Ele é milionário aqui no Brasil. Ele viaja esse mundo todo e ele não prega. Ele vai conhecer as igrejas e os povoados pobres. Então ele vê os obreiros que realmente amam a obra de Deus, mas que não têm recursos. E ele diz: todo mês chegará para você $300. Todo mês chegará para você $500. E aqui no Brasil, 30% de toda a renda da sua empresa ele manda para missionários nos 5 continentes da terra. É isso que Deus vai fazer com muitos de vocês aqui esta noite. Deus vai levantar você para arrancar o dinheiro da mão do diabo e canalizá-lo na obra de Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu sinto uma unção tremenda de Deus aqui. Você está aqui porque Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E eu quero convidar você, por favor, não tome isso que eu vou fazer agora como religião, um costume religioso. Todo pregador vem, convida para frente, todo pregador chama. Não, não é isso. Não vem aqui porque você sabe que todo pregador chama e que você vai vir à frente. Não é isso. Eu quero chamar aqueles que de verdade sentem que Deus tem um chamado para a sua vida, que Deus tem um projeto para a sua vida, mas que até agora você não deu o passo mais importante, que é a sua parte no projeto de Deus, é a sua consagração ao chamado de Deus para a sua vida. Hoje é a noite que Deus está dizendo para você: não temas, não pense que você é um menino, não olhe para as suas limitações, não olhe para a sua falta de dinheiro, não olhe para a sua falta de cultura, não olhe para a sua falta de eloquência, não olhe para essas coisas. Faça a sua parte, consagre-se a mim, consagre-se ao chamado que eu tenho para a sua vida, e eu abrirei as portas, e eu suprirei suas necessidades, e eu capacitarei você. Eu quero que você saia do seu lugar,
vem aqui à frente, eu quero orar por você essa noite em nome de Jesus. Somente aqueles que o coração está ardendo, está queimando, e você sente que Deus tem um chamado de Deus para a sua vida. Há um projeto de Deus para a sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você já se consagrou, fica no seu lugar, me ajude em oração. Se você já entendeu, já sabe, por favor não venha aqui à frente, fica aí no seu lugar orando, me ajudando em oração. Eu quero que venha aqui à frente só aqueles que querem se consagrar a esse chamado de Deus para a sua vida. Isso, pode cantar, pode tocar. O Espírito Santo está aqui. Eu quero pedir para você, venha já orando a Deus. Venha já conversando com Deus. Venha. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Tem jovens aqui que tropeça toda semana. Tropeça toda semana. E o diabo está aí acusando a sua consciência, destruindo a sua mente. Hoje nós vamos repreender o diabo em nome de Jesus. E você vai confessar a Deus os seus pecados. E você vai sair daqui livre pelo poder do sangue de Jesus. Não temas diante deles. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Diz o Senhor que eu estou contigo para te livrar. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de homens. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo dos demônios. Não tenha medo de furacão. Não tenha medo dos governantes. Não tenha medo de ninguém. Tema somente a Deus. Oh, comece a orar entre você e Deus agora. Aleluia. 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 Eu vou fazer outro convite. Se você é pai e o seu filho está aqui com você hoje, por favor, traga o seu filho, seja de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Venha com o seu filho aqui à frente. 15 anos, adolescente, venha. Traga o seu filho aqui à frente, vamos orar por ele. O teu filho vai fazer parte da geração que vai abalar essa terra com o poder de Deus. Venha, você que está com crianças, venha. Os seus filhos não pertencem ao sistema desse mundo. Se tem alguém grávido, uma irmã grávida, venha. Venha apresentar essa criança a Deus. Se você é pai e está com seus filhos, por favor, traga os seus filhos agora. Esta geração não é uma geração que vai ser corrupta, mas vai ser uma geração que vai levar a glória de Deus a todas as nações em nome de Jesus. Venha colocar os teus filhos diante de Deus. Isso, venha, que coisa linda. Venha consagrar, minha irmã, isso, traga os seus filhos, abrace os seus filhos. Se tem algum obreiro aqui que os seus filhos estão aqui, convide, por favor, é um momento especial. É o momento de Deus para você apresentar os seus filhos diante do Senhor e dizer: Deus, aqui está uma geração que vai experimentar a tua glória e que vai fazer a tua obra ser conhecida em toda a terra. Oh, Rabachara Mandala Bashuri Cantara Mandala Shuri. Esteja orando. Se você não veio aqui à frente porque você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa espiritual, você vai estar orando agora, me ajudando a abençoar esses irmãos que estão aqui.